A paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa, buscando, louvando, adorando e bendizendo o seu santo nome. Iniciamos nosso mês de agosto, um mês que, dentro da cultura popular, é um mês de luta e algo que, não porque o pessoal diz, mas porque a gente percebe clima. Eu tenho percebido, já falei com a Rosângela, que há uma mudança de ar e nós temos que vigiar e nós temos que orar. Os conflitos, eles tendem a se manifestar cada vez mais, e os eventos que a nossos olhos são naturais, eles têm um cunho espiritual. Ontem estávamos lá num teatro e antes teve uma apresentação de um negócio de música lá, popular, e nós conseguimos ver claramente a manifestação espiritual que tem por trás dessas manifestações pseudoculturais. Nós temos que tomar cuidado com isso, com o que nós permitimos que entre nas nossas casas, porque nesses dias maus, quanto mais esta presença ela se fizer real dos lares, mais a tendência de conflitos elas irão ocorrer. Estamos meditando dentro do Evangelho de Mateus e em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema o envio dos apóstolos. Envio indica uma ação que normalmente nos tira do conforto. Nossa carne não gosta de atribuições que não sejam a nossa vontade. Por isso que quando você pensa na união de pessoas de qualquer sorte ou espécie, sempre tem dificuldade do conflito entre o que um quer e o outro quer, entre um que acredita e o outro acredita. E além disso, nós temos as funções e partes de autoridade que também geram uma série de conflitos. Por isso é tão difícil nos conformar diante de discussões em nossos relacionamentos pessoais. E a palavra de Deus diz que nós temos que morrer para a nossa carne. E a ideia de relacionamentos não tem a ver com você vencer conflitos, e sim você continuar caminhando. Por isso que ao homem é dado esse atributo principal de ser o pacificador, mas é claro que a mulher ela também tem que ajudar. Quando nós pensamos no homem como provedor, também temos que entender, falamos um pouco sobre isso pela manhã, temos que a mulher tem que entender que também ela é a pessoa que coordena o lar e junto com o marido ajuda para que as coisas elas funcionem da melhor maneira possível. O comando de Jesus aos apóstolos, ele foi um comando difícil. Ele comandou que eles deveriam viajar com poucas coisas, crendo que o povo de Deus forneceria as provisões, as vestimentas, o abrigo e tudo que lhe viessem a necessitar. Nós gostamos de fazer as coisas quando nós temos um plano de fundo que nos dê tranquilidade. Então, é fácil chegar para uma pessoa e falar assim, olha, você quer ir pregar o Evangelho num país em ascendência, num país como a Escócia, Noruega, entendeu? Em que o nível social das pessoas é bom. Mas será que as pessoas elas querem em locais de perseguição? Será que as pessoas querem em locais mais ermos? Dificilmente. E quando Jesus ele comissiona os apóstolos a irem para essas regiões, ele fala sobre a dependência de algo, de Deus, que é algo que é requerido e não é fácil de cumprir. Depender de Deus. Você simplesmente ter uma visão, acreditar que essa visão procede de Deus e você perseguir esta visão. Casamentos são assim, relacionamentos profissionais são assim, negócios são assim. E sempre que eu me encontro com pessoas tratando de ações, de situações como essa, sempre o que tem que vir à tona é o que Deus falou com você no início. Porque diante de lutas e dificuldades, muitas vezes o que acontece é que as névoas das lutas e dificuldades fazem com que a gente perca o foco. A gente já fica na dúvida, será que é mesmo? Será que não é? E nós ficamos procurando muitas vezes soluções que não vão resolver para nossas vidas. Nós, como os apóstolos, fomos chamados e fomos enviados. Devemos seguir em frente com os nossos olhos fixos na cruz. Temos que manter nossos olhos na cruz, na esperança de quem não mente
e nem volta atrás, que Ele irá cumprir todas as suas promessas. Promessas de Deus que não voltam atrás. Seres humanos são falhos, são pecadores, voltam atrás nos votos que foram feitos, mas Deus, Ele não volta atrás. Quero convidar você a abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 16 ao 23. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 16 a 23. Assim diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 16 a 23. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples, não é simples, simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E, quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Palavra do Senhor, amém? Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos teu nome, agradecemos pela tua graça, pelo teu amor e teu cuidado. Queremos colocar, Pai querido, mais uma vez a nossa vida na tua presença, pedindo a ti que o Senhor nos abençoe com a tua palavra. Que o teu Espírito Santo seja sobre nós, que nós possamos extrair desta passagem aquilo que procede do Senhor. Peço a tua capacitação, Pai, para que eu possa trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar em nome de Jesus. O título da palavra de hoje, perseguições. Viver o cristianismo, ele implica em perseguições. O mundo ele tem desenvolvido nesta última geração a ideia de que eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso ser o quem eu quiser. Apesar das pessoas elas estarem ligadas nas redes sociais, com 1.000 amigos, 2.000, 5.000 amigos, você não conhece ninguém, e o que basta para você é simplesmente você postar a sua cara de felicidade diante da internet, mostrando que você tem uma pseudo-felicidade, e esperar que hajam algumas curtidas para que você continue caminhando. Perseguições é a grande certeza, além da morte para o cristão. Após dar algumas instruções práticas aos apóstolos, primeiramente na semana retrasada, nós falamos sobre o chamado dos apóstolos, na semana retrasada nós falamos sobre o envio dos apóstolos, e agora Jesus deixa claro que aquela missão que foi dada por ele, ela vai resultar em rejeição. Muitas cidades e famílias não vão os acolher, não vão os aceitar. E aí a regra, no final do capítulo desse texto, ele vem falando assim: quando eles te rejeitarem, você sacode o pó dos seus pés e parte para uma próxima localidade. Isso tem uma função dentro do Novo Testamento e também do Antigo, que é muito séria, que é você jogar o pé que nem aquela pessoa, nem o pó você quer levar daquele lugar. Eu falei, acho que foi na semana passada ou retrasada, da questão que quando nós vamos no cemitério, nós vamos no enterro, a primeira coisa que se faz quando você entra em casa é você deixar os sapatos para fora, ou colocar para lavar, fazer alguma coisa. Não é natural a pessoa ela tá suja com o pé de cemitério, da terra do cemitério, o cara entrar, pisar no tapete, não é normal, tá? Então, essa questão de você jogar os pós do pó,
o pó do pé para fora, jogar fora, deixar lá, quer dizer que você realmente esquece aquilo, você cumpriu a sua função. Mas Cristo alertou os apóstolos que eles enfrentariam algo muito pior do que a rejeição da mensagem. Então hoje a gente vê que as pessoas, elas não aceitam o Evangelho. Elas ficam procurando toda sorte de coisas. O evento disso, é o evento do louvorzão. Teve um evento agora, acho que no Guará aí, em que as pessoas estavam lá e tinham muitas pessoas. As pessoas, elas não querem o cristianismo em essência. Elas querem o que tem à volta do cristianismo. Querem a comunhão, querem a alegria, querem a diversão. Eu lembro de uma moça que eu acompanhei um tempo atrás, mais de 10 anos atrás. Ela se afastou da igreja e ela falou que estava voltando para a igreja simplesmente pelo tempo de comunhão. Depois os irmãozinhos comem uma bomba, tinha conversa e tudo mais. Ela não queria o cristianismo. Hoje eu estava conversando com uma moça lá da Grécia. E ela falava assim, que você é católico, né? E eu falava que ela assim, não sou protestante. Eu pensei que o Brasil fosse católico. Eu falei assim, 50% católico dentro dos cristãos e uns 30% protestantes, mas isso aí não faz diferença, porque a grande maioria não é praticante. As pessoas podem até estar na igreja, podem vir frequentar um culto, mas elas não estão ali satisfeitas com aquilo que elas estão ouvindo. Elas querem ouvir uma mensagem de comodidade, uma mensagem que está tudo certo. Se você puder ver um anjo na igreja, alguma coisa sobrenatural, é melhor para o ego, para o coração. E as pessoas, elas não estão nem um pouco interessadas em ouvir a mensagem do Evangelho. E aí Jesus vem e fala, vocês não têm que se preocupar somente com a rejeição da mensagem, vocês têm que se preocupar com perseguições reais. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Como ovelhas. Já falei com vocês bastante sobre essa palavra como. Não tem a ver com o animal ovelha, e sim a figura do que representa uma ovelha. Um animal que é tranquilo, um animal que é calmo, que é bonitinho, todo fofinho, com lãzinha. O mais importante a ser observado nesse versículo é quem enviou essas pessoas. Quando a gente vê em Mateus capítulo 4, nós vimos em Mateus capítulo 4, quando Jesus acaba de passar pelo batismo, Deus envia ele através do Espírito Santo para o deserto para ser tentado. Deus, através de Cristo, nos envia como ovelhas no meio de lobos. Não tinha sido ideia dos apóstolos saírem pelas aldeias, e sim de Jesus. Ele não estava dizendo que os apóstolos seriam como ovelhas porque eram tolos, e sim porque o ambiente que eles estavam sendo enviados era um ambiente hostil. Hostilidade, agressão. As pessoas que participam da reunião de oração de quarta-feira percebem quando nós lemos no tempo que nós fazemos, que é a grande maioria do nosso tempo, falando sobre a igreja perseguida, em que pessoas perdem as suas vidas, elas perdem os seus empregos, são expulsas de casa. Não é nada que nós estejamos acostumados. Se você quer ir para a igreja, você vai. Se você não quer ir para a igreja, você não vai. Se você quer ir à igreja batista, você vai. Se você quer ir na presbiteriana, você vai. Se você quer sair da presbiteriana e ir lá para a Umbanda, você vai. E todo mundo tem que aceitar, e parece que é um grande mar de rosas, algo que eu peguei de leve, assim, o Alice falando. O cristianismo não é mar de rosas. Nós temos que entender que nós estamos sendo colocados em meio a lobos ferozes que estão apenas aguardando para nos destruir. A sua loja, o seu comércio, o seu casamento, o seu relacionamento, o teu tempo na escola, aonde você estiver, se você mostrar que você é cristão, você vai ser perseguido. Não tem conversa. Humanamente falando, os apóstolos para esta missão não tinham a menor chance. Tanto que antes de eles irem, Deus fala, vão lá no cenáculo, estejam orando, aguardem a descida do Espírito Santo, para que vocês então sejam capacitados a dar o testemunho diante de autoridades, diante de reis, diante de pessoas. Então esse fim de semana, a Menísia, o Nicolas, mais o André e mais as crianças foram lá entregar o evangelho, os panfletinhos, foram de uma maneira muito light, muito leve, evangelizar. Tenho certeza que nem todos receberam os panfletos. Eu lembro que quando eu fazia esse trabalho de evangelismo lá em São Paulo, as pessoas levavam 200 folhetos por fim de semana,
E a Rô, já conhecia a Rô, eu saía lá na estação e ficava entregando. Com quem queria conversar, eu conversava. Quantos amassavam o papel, alguns jogavam na minha cara, e era uma rejeição odiosa, não em relação à mensagem, sim em relação à figura de Deus. Eles não querem Deus. A figura de um Deus que controla, um Deus que rege, as pessoas não querem. E aí a pessoa lá da Grécia me perguntou: Pastor Paulo, qual que é o tema que você mais gosta? Eu falei assim: a soberania de Deus, porque coloca nós exatamente onde nós devemos estar, abaixo, lá no chão, entendendo que se não for pela graça dele, nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Humanamente falando, os apóstolos não tinham a menor chance de cumprir a sua missão. De que maneira isso se aplica a nós cristãos no mundo de hoje? Porque você lê um texto bíblico e aí você tem que pensar no que isso... Pode deixar, Natália, não se preocupa não. Está com sono? Deixa dormir. Deixa dormir, não se preocupa não, presta atenção aqui. Quem está perdendo é ele. E é aquilo que eu sempre falo: não estou aqui para agradar, eu estou aqui para falar o que as palavras de Deus estão falando. Se está com sono, dorme. Se está querendo ficar cansadinho, dorme. Nós nos encontramos uma vez por semana, uma vez por semana. Se você, a semana inteira, você não se prepara para esse domingo, fique em casa. Fique em casa, durma, fica lá ruminando, pensando nas besteiras, nas coisas, porque o Satanás, ele é como um leão e ele fica à nossa volta procurando a quem entregar. Dê vazão a ele. Dê vazão a ele. Depois, colha as consequências. É assim que funciona. De que maneira isso se aplica aos cristãos do mundo de hoje? Será que se aplica? Existem focos de hostilidade contra o cristianismo e parece haver uma crescente desgosto por parte não só das pessoas. Eu não estou falando de Irã, eu não estou falando de Iraque, eu não estou falando de Afeganistão, eu estou falando de Brasil. Parece que é um desgosto por parte das autoridades diante de qualquer influência na fé cristã em assuntos públicos. Sempre houve a questão do cristianismo dentro das escolas, agora não se pode falar. Se você fizer referência a algum texto bíblico, você é repreendido. Você pode falar do Seixonoye, você pode falar da Umbanda, você pode falar da festa junina, porque é um evento cultural, você pode falar do que você quiser, mas se você falar de cristianismo, não um cristianismo barato, mas se você falar de cristianismo, você é colocado na berlinda. Você é colocado em foco como se você fosse a próxima pessoa a ter que morrer. Porque nós temos o cristianismo verdadeiro e o cristianismo barato. Quando nós pensamos em China, quando nós pensamos em países orientais em que há perseguição, não é proibido o cristianismo, é proibido o cristianismo verdadeiro. O cristianismo barato, ele é tranquilo. Eu determino, faço uma folhinha e entrego para o pastor, e ele vai falar exatamente aquilo que eu quero. As pessoas, elas continuam buscando o desejo do seu próprio coração, sem nenhuma regra, sem nenhuma forma de moral. Eu não preciso fazer nada, não preciso ter nenhum tipo de pensamento, é só eu ser feliz. Esse tipo de discurso não leva a nenhum tipo de perseguição. Nós vemos cada vez mais as autoridades do nosso Brasil chateadas, desgostosas das influências da fé cristã em qualquer tipo de assunto bíblico, público. Nós temos na esfera judicial e legislativa, eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras que eu falo, há investigações, decisões, projetos de lei que criam restrições enquadrando discursos bíblicos tradicionais, em especial dentro da área da sexualidade ou da moralidade cristã, em especial aquela palavrinha que começa com H, que a gente não pode mais falar. Se você falar sobre isso, você é cerceado. Há 2 semanas ou 3 semanas atrás, eu falei essa palavra, e aí o YouTube veio e tchá, cortou. E cada vez mais eu vejo as pessoas mostrando, vai falar uma coisa, pega um papelzinho e coloca, porque não pode mais falar. O YouTube percebe aquele discurso e é cortado. E a gente vê esse problema cada vez mais sendo crescente. Um discurso público e satírico, através de protestos, manifestações culturais ou produções artísticas, satirizam símbolos cristãos e desrespeitam o direito à fé.
Fala-se que nós vivemos num país laico, mas quando vai no carnaval você vê as pessoas vestidas de Cristo, travestidas de Cristo, utilizando os símbolos cristãos de uma maneira irreverente e satirizando e trazendo aquilo ao escárnio. Porque não basta mais falar da bandeira, não basta mais falar do hino, não basta mais falar dos símbolos nacionais, algo que era uma matéria que eu tive na minha sala de aula, em que a gente aprendia a cantar o hino nacional, e parece que é uma tolice. Não é tolice. Nós temos que ver toda essa reverência que tem, não é a adoração, mas a reverência sobre os símbolos pátrios, que hoje não tem mais. Porque as pessoas, elas podem fazer o que elas quiserem. O ato de você estar lá no exército e você ser dispensado de ter que fazer um juramento à bandeira é olhado como uma coisa tola. Porque as pessoas, elas não querem mais referências. Porque se uma pessoa se levanta e dá uma referência, dá uma regra, o que acontece é que você vai se constranger. É mais fácil eu deixar você fazer o que você quer. É mais fácil eu deixar você pensar do jeito que você pensa, do que eu chegar para você e falar assim: você está errado. E aí as pessoas invertem e acham que a forma de você deixar fazer o que você quiser é uma demonstração de amor, e não é uma demonstração de amor, é uma demonstração de covardia. E nós temos que continuar falando. Quando Elias ele se levanta, ele fala sobre João Batista: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. Os apóstolos, eles estavam lá preparando o caminho do Senhor, e o Senhor veio. Os profetas prepararam, e agora nós somos incumbidos de fazer a preparação do caminho do Senhor, mesmo sendo ridicularizados, mesmo sendo perseguidos, mesmo não sendo amados. Ou então cair no ostracismo, cair no evangelismo barato, em que eu não tenho que mudar em absolutamente nada, e eu vou viver conforme o mundo manda. É por isso que eu falei brincando hoje de manhã: se você não quer que eu analise e olhe para a sua mídia social, me bloqueia, porque quando eu ver uma besteira lá, eu vou chamar você no particular e eu vou falar. E você pode achar ruim, pode pensar o que você quiser, eu vou falar. Isso dói o meu coração, porque eu quero, como qualquer um de vocês, ser amado, pastor querido, eu quero isso, mas eu não posso, diante do chamado do Senhor, fazer isso com vocês. Não posso e não vou fazer. De modo geral, o cristianismo ele é tolerado na comunidade, e nós costumamos nos sentir como cordeiros prestes a serem devorados por lobos ferozes. Cada vez mais eu sinto isso. O olhar fulminante de algumas pessoas, quando você faz um discurso. Somos ridicularizados, mas por enquanto, ninguém vai te ameaçar colocar no Coliseu Romano, soltando leões, ou colocar para você morrer no meio dos gladiadores, ou usar você como tocha humana para poder iluminar o palácio do imperador. Nós ainda não estamos nessa situação. Eu creio que eu vou ver isso, ver esta perseguição, e aí nesse momento você vai ter que tomar uma decisão. Eu vou querer estar num cristianismo barato, em que você vai poder comprar e vender, você vai poder fazer o que você quer, você é uma pessoa que vai ser chamada nas festas, ou você vai se posicionar de uma maneira em que fala assim: eu não negocio a minha fé. É uma decisão que você individualmente vai ter que tomar. Seja você grande, seja você pequeno, você vai ter que negociar, vai tomar essa decisão. Estava vendo um vídeo e mostrava um líder de uma empresa de logística, e ele chegou, chamou o cara e falou assim: olha, eu estou com uma dificuldade nesse cargo tal, eu queria colocar você como líder desse grupo, mas eu precisaria que de vez em quando você alterasse uma ordenzinha, fizesse, sabe, para a gente pagar um pouco menos de imposto. E o cara olhou para ele e falou assim: olha, infelizmente, eu não posso fazer isso. Por que você não pode fazer isso? Você sabe que nas minhas mãos eu tenho o poder de te mandar embora? Ele falou assim: eu sei, mas isso é contra a minha fé. E aquele homem se levantou e abraçou ele e falou assim: você é a pessoa do meu cargo. Mas ele poderia também ter se levantado e falado assim: agora você pega essas coisas e vai embora. Nós vamos estar nessas situações a todo momento. Às vezes eu me pergunto: por que não vemos esse tipo de perseguição acontecendo no Brasil? E a resposta para mim é: evangelismo barato, cristianismo barato. Eu não me levanto contra nada.
Eu vejo a festa na escola do meu filho e me adapto porque eu não quero confusão nenhuma. As pessoas elas falam que tem que fazer tal tipo de engodo, eu vou e faço porque eu não quero nenhum tipo de confusão. E as pessoas elas vão se adequando conforme o mundo e não conforme o Senhor. Olham para Romanos 12:2 e invertem e falam: eu vou viver conforme o mundo. Eu vou fazer isso, eu vou sair, eu vou fazer a diversão, eu vou fazer o que eu quero, porque o mundo quer que eu seja assim. O Evangelho ele tem sido diluído, radicalmente alterado por pregadores famosos da atualidade. E isso não parte necessariamente das ovelhas, parte de quem fala. Cada vez mais o suco está sem graça. Aí hoje a gente estava lá fazendo suco, a Rô estava fazendo um suco de limão, ela falou assim, fiz um suco aí um dia aí a Luísa tomou e achou fraca, ó mãe, que sem graça, deixa eu colocar um limão e ficou azedinho. As pessoas querem cada vez diluir mais, porque você não sente no teu paladar mais nada, é o sabor evangelho, de preferência não falar de pecado, não falar de absolutamente nada. A mensagem do evangelho se tornou uma mensagem de terapia. Se vivermos um meio cristianismo, Deus ele pode te ajudar a uma vida bem-aventurada, bem-sucedida. Se tão somente exercitarmos as nossas vontades, seguirmos alguns passos básicos, seremos ricos, saudáveis e felizes. E é o que a grande maioria procura. Eu quero ser feliz, eu quero ter saúde para dar e vender, e o espiritual, e o eterno, deixa para lá. Quando eu chegar na idade do pastor Paulo, quando eu estiver com lá quase 59, 60 anos, eu vou pensar sobre isso. Até lá eu tenho muito tempo. Será que tem? Será que tem? Falei hoje pela manhã que eu iria repetir. Um dos pregadores mais famosos dos Estados Unidos, ele estava numa entrevista e o entrevistador olhou para ele e falou assim, o senhor fala de pecado? Ele falou, pecado? Acho que não. As pessoas elas conhecem o que é certo e o que é errado. Por que eu vou trazer mais um peso sobre essas pessoas? Então eu trago mais uma mensagem de esperança, mais uma mensagem de colocar a pessoa para frente. Lembro que lá em São Paulo, uma das últimas pregações que eu fiz, lá na igreja do meu querido pastor Jonas falecido, eu pregava e ele falava assim, pastor, profetiza! E quanto mais ele falava profetizava, mais o chicote estalava. E ele falava, profetiza! Ele queria que eu falasse, olha, eu estou vendo aí, Esther, que você não vai ter problema nenhum, e que vai dar tudo certo, e que a Manu vai ser linda, maravilhosa, já é, né? Mas linda, maravilhosa, não vai dar nenhum problema, e não vai ter doença, não tem enfermidade. É isso que as pessoas querem ouvir, mas é uma mentira. O mundo fala que nós teremos perseguições. Não é tranquilidade. Não é tranquilidade. E quanto mais você se envolve com o cristianismo, mais você toma pancada. Mais você toma pancada. Pela graça de Deus, eu vou começar a auxiliar. Já estou começando, vou começar oficialmente essa semana, ajudar uma escola cristã. São 2 unidades a trabalhar. E eu já senti que algo espiritual vai se mexer nisso aí. Porque quando você tenta fazer algo que propaga o reino de Deus, você é açoitado. Você passa por dificuldades. Você não quer lutas e dificuldades? Você quer ser felizinho? Estaciona o seu carro. Porque se você continuar caminhando, você continuar adentrando dentro do ministério do Espírito Santo, você vai sofrer perseguições. E esse mesmo pastor lá dos Estados Unidos, ele recebeu outra pergunta que foi a seguinte, o que pode ser mais popular? Mas como é que você lida com essa situação de não falar sobre pecado? E ele falou assim, não, eu entendo que eu tenho que ser uma pessoa popular. E os judeus, e os muçulmanos, e as religiões afro, o que você acha? Você acha que eles estão errados? Não tenho uma opinião formada, é uma brincadeira minha com a Luísa. Não tenho uma opinião formada a respeito disso. Eu acho que cada um tem que fazer o que sente no coração. E até o entrevistador achou estranho aquilo. Será que essa pessoa ela não tem nenhum posicionamento teológico? Nenhum posicionamento bíblico? Como que uma igreja dessa não vai ficar cheia? Porque as pessoas ouvem exatamente o que elas querem ouvir. Já ouvi igrejas, vamos contratar o Fernandinho para tocar, vamos chamar a Ana Paula Valadão para tocar, porque aí as pessoas elas vão vir, vão ficar com o coração deles, não que tenha algum problema com esses cantores, mas você trazer com o objetivo de atrair
o que tem que atrair é a palavra. Você tem que ser atraído pela palavra de Deus. Se você não é atraído pela palavra de Deus, você cria no seu coração uma repulsa, que você mesmo estando aqui, você não está aqui. E ele disse, não sei se eu os considero errados, porém eu acho que Deus julgará o coração de cada um. É claro que vai julgar. É claro que vai julgar a mim e vai julgar vocês. Se Deus não fosse santo, se Ele não se irasse contra o pecado, se Ele não se preocupasse com a justiça, o cristianismo seria totalmente inútil e desnecessário. Se você pensa num cristianismo de um Deus que parece o Papai Noel, em que Ele está simplesmente existe para satisfazer os seus desejos e as suas vontades, esse não é o Deus cristão. O Deus é um Deus que se ira, é um Deus que na sua manifestação ira até agora, com o dilúvio, matou mais de 4 bilhões de pessoas, deixando viver apenas 8, acabou com toda a criação, exceto os animais que estavam na arca, um Deus que faz descer fogo do céu e que queima Sodoma e Gomorra, um Deus que destrói, que rebenta, que mata, que não está nem aí, passa por cima de tudo. A única coisa que pode impedir a ira de Deus chama-se a graça do Senhor. E se você não está debaixo da graça do Senhor, você está debaixo da ira dele. Se Deus não fosse santo, por que deveríamos nos preocupar com o fato de que estaremos diante dele no fim da vida? Um dia você vai estar diante do Senhor. Um dia você vai estar diante do Senhor. Se Deus não se irasse e fosse apenas um grande amontoado de amor celestial, quem precisaria de graça ou misericórdia? Ninguém. Deus é um Deus que está pronto para destruir. 1 Pedro fala que este mundo que nós vivemos, ele vai ser destruído por fogo. Tudo que foi criado vai ser consumido por fogo. Seja numa linguagem de metafórica ou numa linguagem real, ele vai destruir tudo para trazer um propósito original. As pessoas, elas não querem o evangelho, não querem uma boa nova, elas não querem correção, o que elas querem são bons conselhos. Um livro que as pessoas amam ler e não há problema. Provérbios. Porque Provérbios é um livro de conselhos. Dificilmente você vê uma ordenança. Você vê conselhos. A gente vê o escritor de Provérbios falando de uma série de assuntos pertinentes, em que se você não entender a soberania de Deus, você vai achar que Deus está sugerindo que você faça isso. As pessoas escolhem o livro de Provérbios. Tem 31 capítulos. Até nisso é uma comodidade. São 31 capítulos, 31 dias, e aí eu leio um por dia e está bom para mim, não precisa mais de nada. No entanto, se Deus é santo, se Ele fica irado e ordena a retidão e a justiça, e Ele está, nós precisamos da cruz. Você precisa da cruz. As boas novas não são conselhos, mas dizem que Cristo veio para satisfazer as exigências da retidão e da justiça de Deus. Sem o sacrifício de Cristo, nós seremos consumidos. Cristo tomou sobre si a plenitude da ira de Deus contra os nossos pecados, o meu pecado e o seu pecado. Cristo nos vestiu com a sua própria justiça, o qual é suficiente para satisfazer as exigências de um Deus santo, que se a pessoa não estiver com a veste correta, ela vai receber a ira de Deus sobre ele. Deus é santo, e isso significa que nós precisamos de um Salvador, que nós precisamos da cruz. O problema é que essa mensagem, ela é repugnante aos lobos. Aqueles que não são filhos, eles ficam incomodados. Timóteo, ele diz que haverá um dia, um tempo, em que as pessoas ouvindo a palavra de Deus, sentirão coceira no ouvido, aquela coceira que você não consegue resistir sem coçar. A palavra, ela vai ser um incômodo para as pessoas, um incômodo de tal monta, que elas vão querer eliminar essa voz, e é exatamente o que a gente está vendo na construção aqui no nosso Brasil. Eu vi a declaração de um palestrante em que ele falava assim: em breve tempo, nós teremos como presidente do Brasil um membro do PCC. E talvez você não ligue para isso, mas não é ainda. Ele é um mandado. Uma coisa é você ter um mandado, e outra uma coisa é ter uma pessoa que é um líder do PCC, dentro de um partido terrorista dentro daqui. Se você começar a olhar a história de El Salvador,
que o presidente fez, as pessoas elas não podiam andar na rua, muitas pessoas, sem serem assaltadas, sem serem violentadas, sem serem agredidas, porque quem mandava em El Salvador eram as milícias, eram o crime organizado. Se a gente tiver no nosso país, de dimensões continentais, esse tipo de governo, aí você vai ver a coisa pegar fogo. Jesus deu essa mensagem aos apóstolos e enviou eles entre os lobos para que a propagassem, não sem antes alertar que eles seriam desprezados por causa dela. Você não quer ser desprezado? Escolha outra religião. Ainda dá tempo. Tem muitas religiões, é um grande restaurante, é um grande cardápio de restaurante que você pode escolher o que você quiser. Um cristianismo com cruz ou sem cruz, um cristianismo com roupas ou sem roupas, um cristianismo com maquiagem ou sem maquiagem, com cabelo comprido ou com cabelo curto, em que só tem brancos ou só tem negros, ou que só tem skatistas ou que só tem motoqueiros. Você pode escolher o cristianismo que você quiser. Tem um leque. Se você entrar lá no ChatGPT e falar assim, que estilos de igreja existem? Você vai ficar espantado com a relação, o número de relação de igrejas que você pode. Você pode não se filiar a uma igreja e fazer uma igreja em casa. Você pode ter uma igreja em célula, em que você não vai frequentar, mas você é o pastor da sua própria igreja, dentro da sua própria casa. Você próprio recolhe os seus dízimos de ofertas e você gerencia. Se você acha que pode beber, a sua igreja vai ser a igreja que pode beber. Se você achar que não pode, você escolhe uma igreja. E tem um rol de cristianismo por aí. E tem igreja verdadeira. Você pode escolher entre todas ou igreja verdadeira. E você tem que entender que no dia do juízo vai ser você e o Senhor. Quando eu fui para os Estados Unidos a última vez, tem um momento que você vai passar pela alfândega. E aí a alfândega, já contei essa história para algumas pessoas, não todas ouviram. E quando eu fui fazer a entrevista, o rapaz ele me perguntou, claro que em inglês, o que eu estava fazendo nos Estados Unidos. Eu falei para ele que estava participando de uma convenção, falei do horário, do data, e o cara se engraçou comigo. E ele começou a falar, ele era cristão também, ele começou a falar sobre uma série de coisas, travou? Começou a falar de uma série de coisas, e eu comecei a conversar com ele, e naquele momento era eu e ele. Se eu desse uma resposta errada, ele carimbava, rejeitado. Você vai estar diante do Senhor na mesma situação. Não tem como você pedir para alguém te ajudar, pedir para alguém traduzir o que o cara está falando, ou você está no conforme ou você não está no conforme. E eu digo para você, esse dia está se aproximando cada vez com mais velocidade. Cada vez mais rapidamente ele se aproxima e você vai ter que tomar uma decisão. A que igreja você quer se filiar? Em que Deus você quer confiar? Amém, queridos? Só falei o primeiro versículo, nem o primeiro versículo, mas vamos em frente. Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome, agradecemos pela tua graça, teu amor e cuidado. Agradeço, Pai querido, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor tem nos alertado, Pai, em relação à mudança de comportamento. A nós aceitarmos, Pai, o Evangelho verdadeiro e nos conformarmos a Ele, Pai. Perdoa-nos, Pai querido, todas as vezes que nós intentamos nos rebelar contra o Teu Evangelho. Buscar satisfação nas coisas do mundo, buscar satisfação na aceitação humana, na aceitação da sociedade, e viramos as costas para o Senhor. Que o Senhor gere em nós, Pai, a força e a sabedoria necessária para sermos arautos do Evangelho, proclamarmos as Tuas verdades e sermos fortalecidos na força do Teu poder. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.